O capítulo 211 de The Beginning After the End, Tablet, vocês estão mais familiarizados, já saiu e vamos ficar nesse vídeo para você entender um pouco mais do que aconteceu aí e na novel. Na novel, isso abrange mais ou menos o capítulo 182, né, finaliza ele, que é a avaliação dos anciões, com a medindo magia do capítulo 183. Passa até da metade desse capítulo da novel, tá? Pra poder adaptar esse manhwa e ficou muito legal. Primeiramente a gente já vê um momento em que a Katia, o Glider, ainda continua o ponto de vista dela, em que ela realmente não tá sabendo descrever o que ela tá sentindo com o Arthur naquela nova transformação dele, que é o Helm Art, a vontade bestial dele do dragão. Neste momento ela sente uma presença muito forte e muito agressiva do Arthur ali pra começar o ataque contra ela e os anciões nesse treinamento. E os anciões, antes mesmo dele tá começando, se preparando para ativar, eles prepararam a proteção em seu corpo. A Katia descreve essa transformação como se fosse uma enxurrada, uma chuva, uma cachoeira transbordante de tanta energia que teve ali no momento. A luta começa e fica muito legal. Cara, eu devo dizer pra vocês, toda vez que o Camus é desenhado e o estilo de magia de vento que é utilizado é muito legal. Na novel ficou muito massa. Então vocês percebem que o Arthur consegue bater o Camus e jogar ele pra longe, só que em contrapartida o Boom acaba ajudando ele com a magia de terra, né? Amortecendo a queda dele antes que se esborrifasse no chão. Enquanto isso, o Arthur tá preparando vários ataques contra eles. Uma coisa que eu não entendi, talvez na novel tenha ficado um pouco diferenciada, é que o Boom, na verdade, tem esse momento aí, entre esse momento e o momento que a Katia se toca, que ela precisa atacar, porque ela no momento ela entra num jogo tipo, pô, do que adianta eu lutar com ele, ele é muito forte, fica aquela coisa de, ah não, eu não mereço lutar contra ele, eu sou muito fraca, pelo contrário, a Katia vai e cria aquela lança de gelo. Nesse meio tempo, era pro Boom, na novel escrita, usar a magia de terra e prender o Arthur no chão. Ficou legal do mesmo que foi na novel. E a Katia vai e taca aquela lança de gelo que ela prendeu com a Varai. Nesse momento, o Camus aproveita a magia dela, utiliza a magia de vento dela para impulsionar mais ainda a lança. E é descrita como se fosse um vento. Imagina o barulho de um caça na hora, assim, vindo na direção do Arthur. Assim, e nisso o Arthur tá vendo aquele jeito, ele só estende a mão pro feitiço e o desarma. Que merda, hein? Ele praticamente destrói, para aquele feitiço da Katia, que fica até em dúvida o que diabo aconteceu ali. O Camus até acha que foi ela que parou o feitiço, porque ela achou que ia machucar ele. Mas não foi não, foi o Arthur mesmo que conseguiu. Neste momento, ela fica lutando contra o Boom, que faz uma proteção de areia, nesse momento, para se defender dos ataques do Art. E no mesmo tempo que ele se defende, ele já se prepara com ataques de terra, que o Arthur facilmente se joga para trás. Ele tem um aprimoramento dos instintos dele muito mais rápido. E devo lembrar vocês que além da vontade bestial dele, ele também utiliza aquela transformação Thunder Pulse dele, que eu não lembro se é esse o nome que fala, que ele utiliza a magia do raio para aumentar os seus reflexos ou velocidade. Faz com que o mundo à sua volta fique um pouco mais lento, porque ele se move praticamente com a velocidade do raio. Então depois de tudo isso, ele mirou e focou na Esther Flamesworth, porque provavelmente deles ali, pra ele ter mirado e focado toda a atenção nela em um breve momento da luta, é porque ela mostraria mais perigo nessa luta, apesar dos outros dois anciões não deixarem abaixo o seu nível de complexidade e de aprimoramento das manas. Eu acho que eu usei uma palavra muito difícil aqui. Com a participação da Katia apenas em reflexo em seus olhos, é aí que ela decide e percebe que está sendo deixada de lado como algo menos perigoso para o Arthur. É nesse momento que a Katia percebe que ela precisa fazer alguma coisa também e utiliza uma magia diferenciada para atacar o Arthur. Chamando essa magia de Seraph of Snow, ela meio que enche o corpo dela, uma parte dela, né, de neve, e cria uma lança de gelo bem escultural, detalhada, e vai para cima do Arthur. Mano, essa arte aqui tá muito da hora, hein? Fala a verdade. Cortando as suas costas. O louco é que, ao mesmo tempo que corta, ele congela também as costas do Arthur, pegando ele de surpresa. Ele não esperava isso dela em momento algum ali, já que todo o foco dele tava nos anciões, principalmente na Esther e outra coisa também. Enquanto ele jogava ataques de raio na Esther e no Boom, momentos, a novel comenta, que não acho que passou muito rápido ali no mangá, né? É que na novel, alguns momentos iam caindo e o Camus ia protegendo eles com as espirais de vento e depois consegue lançar uma espiral de vento prendendo o Arthur, jogando ele pra cima, fazendo com que o Boom, aproveitando a oportunidade que a Katia deu pra eles nesse ataque da lança de gelo, ele conjurar braços poderosos de terra juntamente com chamas azuis da Esther, fazendo um combo ali, jogando o Arthur pro chão e acabando de vez com a história.
Cara, pode até parecer que foi um pouco rápido isso, mas imagina toda a descrição disso na novel. Eu falo pra vocês, ouçam a novel no canal Audio Novel BR, vou deixar embaixo pra vocês desse capítulo precisamente, que tá bom demais. E tem também a novel pra você estar lendo, né? E usar a criatividade na sua cabeça. Toda vez que eu leio um mangá, eu fico imaginando esse cenário. E tipo assim, vai ajudar não só pra você a melhorar a sua criatividade. Vai por mim, depois você volta aqui no canal e diz se não ajudou a melhorar a sua criatividade com a sua mente, caramba. Voltando pra novel, nesse momento o Arthur diz que ele não consegue segurar realmente muito tempo o Helm Art, essa forma dele, e ele foi pego de surpresa ali na luta, já que ele não dava realmente toda a atenção à sua volta. E esse treinamento também é pra isso, porque num campo de batalha ele não vai ter um individual enfrentando. A menos que seja uma retentora, como já aconteceu, ou foices, possivelmente. Ele vai ter que focar em todos os aspectos dentro de uma batalha. Ele está cercado por inimigos muitas vezes. Tem toda aquela explicação da Emily e da Alanis Emeria sobre tudo que eles fizeram ali. E vocês devem ter bem entendido que ficou bem mastigado no mangá. Isso foi legal. Explicando que todo aquele ambiente é para simplesmente ler os ataques de mana, medir o nível de força dele para ver se conforme ele vai treinando, vai medindo cada vez mais. Assim como até o poder desviante de natureza da Emeria, juntamente com aquela armadura que o Arthur está usando, para ela poder entender e medir toda a manipulação de mana, desde o núcleo, como o Arthur usa em cada aspecto de magia que ele tem. O legal dessa parte de magia desviante é muito bacana, porque se você for parar para entender um pouquinho sobre essas magias, imagina o seguinte: nós temos fogo, terra, vento e água, e suas próprias magias desviantes seriam raio, gravidade, som e gelo, como foi mostrado na novel. Por exemplo, o raio deriva do fogo, a gravidade da terra, a magia do som do vento e o gelo da água. Porém, o magma geralmente é uma magia diretamente voltada aos anões, que é a junção do fogo e da terra, assim como também o metal. Então, a magia de natureza que vem dos elfos seria mais ou menos talvez algo desviante de vento e água. Mas tem também a manipulação de plantas que a própria Tessia tem. Então, tipo, é um negócio bem amplo e vasto, é como se fosse uma árvore de habilidades de um mundo de RPG que é muito vago de se explicar ainda na novel. Até lá na frente explica sim, mas tem muita coisa em aberto pelo próprio autor deixando. Acho que pra gente ter um pouco mais das nossas próprias conclusões, porque imagina o seguinte, até a própria Alanis diz que ela mesma não sabe dizer se a magia dela de sensorial vem de uma desviante do lado da natureza ou simplesmente é um ramo dentro da natureza. Então pode ser algo muito vasto. Outra coisa interessante é que é mencionado que aqueles artefatos lá, tanta roupa, é utilizada escamas de fênix. Então, será que, aqui vai um spoiler, tá? Mas será que, como os Gladiators tinham tantas escamas de fênix, será que era uma besta mana que eles encontraram estilo fênix? Ou será que é do clã da fênix? Cara, isso aí vai aparecer mais pra frente, tá? Bem mais pra frente. Desculpa falar esse spoiler agora, mas enfim. Mas me fala aí, meu cara, meu consagrado, você gostou? Você achou legal esse capítulo? Ou você também... Tem algumas pessoas que eu vi na internet, em fóruns, falando que acham uma encheção de linguiça do caramba e gostou de ver o Arthur tancando os anciões, mas prefere ver um pouco mais de ação. Mas devo lembrar uma coisa, porque The Beginning After the End é uma boa história, não é apenas por batalha. Tem enredo, roteiro, drama, suspense e vai ter muitas outras coisas, talvez até meio que tristes daqui pra frente na obra. Claro que ainda, calma, ainda vai ter um pouco mais desse arco de treinamento e até o florescimento do núcleo de mana do Arthur, que ainda é prata, tá galera? E outra coisa bacana é que vocês viram que nessa transformação o Arthur aumenta a força dele em 5 vezes mais e não tem nem como medir, que a Alanis própria utilizando aquele cubo mágico deu uma medida, né? Mas me fala aí, galera, qual dessas magias você gostaria de ter desse mundo de The Beginning After the End que você gostaria de treinar? Deixa nos comentários, pessoal, tudo bem? Deixa a panelada no like, se inscreve no canal pra mais e tamo juntos até depois do fim.